Eu ainda estava assim muito infeliz ali me adaptando a uma tarefa que eu não tinha muita habilidade, né? Muita distração. Eu não era muito feito para aquilo. Aquela constante lembrança de que eu estava fazendo errado, de que eu comecei a alimentar uma autoimagem de que eu não era bom naquilo, que eu era ruim, que eu era incompetente, eu já tinha sido demitido em estágio, o estágio que eu fiz eu não fui efetivado, eu já fui criando aquela imagem assim de derrota, de que eu não conseguia sobreviver ali. Apareceu um cara e ele tinha um panfleto de um curso grande, na época era o maior curso do Rio e tal. E ele veio falar, olha cara, isso aqui, você estuda aqui, você faz esse curso alguns meses, aí você faz uma prova e você vai ganhar 4 mil. Eu falei, ganhar 4 mil para fazer uma prova? Eu nasci no Rio de Janeiro, eu nunca morei no Rio que aparece na novela, assim, eu morei em lugares assim mais distantes e carentes assim do Rio. Tive muitos empregos, assim, tive muitos trabalhos, assim, não que era trabalho. Eu comecei como cobrador de Kombi lá num lugar chamado Morro do Timbal, Bom Sucesso ali. E antes disso também já trabalhei um tempo com meu pai como dedetizador, assim, aquela bomba de jogar veneno em barata e botava comida para rato, assim. Então esse tempo todo eu sempre trabalhei e estudava, e às vezes voltava a trabalhar, e algumas vezes eu quase que deixei de estudar só para trabalhar em alguns momentos. Mas essa é a principal lembrança que eu tenho, assim, é de ter ciscado por todo o Rio de Janeiro. Começou a me gerar uma ansiedade negativa de trabalhar, assim, né? Todo dia chegar lá para fazer aquele serviço que era difícil, era chato, e que eu errava muito, e que eu tomava bronca e tal. Aí imagina, eu pegava aquele metrô cheio ainda, né? E ainda andava lá 20 minutos a pé para chegar no trabalho e passar por aquilo, assim. Eu queria fazer a faculdade, uma sensação de impotência, assim, como é que eu mudo esse cenário? E ao mesmo tempo morando longe, tendo que trabalhar, e eu não pensava muito no que eu ia fazer, eu ainda estava naquela cultura que eu aprendi com a minha mãe, assim, que você arruma um emprego, vai trabalhar e é isso, você precisa de um emprego. Assim, você precisa trabalhar. Aí você faz uma prova e você vai ganhar 4 mil. E na época, para mim, 4 mil era assim, era tipo coisa de shake, né? Eu achava muita grana, eu ganhava, sei lá, 10% disso, eu ganhava muito pouco. Eu me alfabetizei estudando para concurso, né? Eu não sabia nada antes. Foi super difícil. Eu cheguei lá para fazer, eu não sabia fazer uma conta direito. Eu não sabia para que lado que tinha que ir a vírgula. Eu fazia, sei lá, foi um trabalho assim de muita humildade, assim, eu ter que aprender praticamente tudo ali. E foi até bom, porque professores de concurso são muito dinâmicos. Eu acabei aprendendo bem melhor do que eu teria aprendido até na escola. Uma das grandes motivações que eu tinha para estudar para concurso era sair de casa. Eu queria ter um lugar meu e não tinha privacidade, não tinha quarto, então você estava ali, de repente botava um prato de comida do lado do seu material ali para comer, que só tinha aquela mesa. E a primeira coisa que eu fiz quando eu passei foi realizar esse sonho. Eu imediatamente corri atrás de comprar uma casa. Mas os sonhos, eles vão sempre engordando, né? E isso talvez tenha sido o fator de eu sempre evoluir, sempre achar que eu poderia um pouco mais, Eu sei que eu sentia que eu precisava me provar capaz de fazer algo grandioso. E eu pensei, eu quero ser fiscal, assim. Eu tinha sonho de ser auditor no Rio de Janeiro. Eu não tomei chicotada nas costas, eu não andei na brasa, eu estudei. E a recompensa é tão grande que você vai pensar depois, eu poderia ter estudado daquele jeito por mais um ano, mais 2. O tempo que fosse necessário teria valido a pena, porque você vai trocar alguns anos de estudo por muitos anos de dignidade, de tranquilidade, de oportunidade para fazer o que você quer, sem aquela arma na cabeça de ser demitido a qualquer momento, de ter aquele aluguel. Então isso é a coisa mais preciosa, né? A paz que o concurso te dá. É raro você ir trabalhar feliz assim, né? Então hoje eu vou trabalhar rindo, assim, eu não tenho nenhuma ansiedade negativa de trabalhar, assim, eu aproveito bastante o meu tempo lá, eu fico muito feliz, assim, eu vejo o céu, eu ando de viatura, eu fugi daquele trabalho mais mecânico e burocrático que me incomodava. Eu já tive muitos interesses na vida e nunca consegui trabalhar numa coisa que eu me sentisse produzindo intelectualmente, assim, de forma tão plena, que fosse tão, assim, alinhada aos meus interesses, às minhas habilidades, assim. Então
E eu sinto muito orgulho, assim, orgulho mais do estômago que eu tive, da resistência às dificuldades anônimas do que realmente a realização pública, né? O concurso público, ele coroa uma vitória que foi anterior. Você ter aprendido aquilo tudo, você ter concluído aqueles cursos, você ter dedicado todo aquele tempo, aquilo já é uma vitória. O concurso vem e valida algo que já é seu, que você já tem que sentir.